nos aceita de volta. O Senhor é que nos leva de volta para o Senhor, Pai. Oh, Jesus. Louvado seja o teu nome. Vamos declarar mais uma vez, irmãos. Nossa alma está segura no Senhor. João capítulo 10, versículo 10. Vamos ler juntos? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse Jesus. De novo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 2, por favor. Evangelho de João ainda, só algumas folhas para trás, capítulo 2. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Vamos ler juntos? Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amém? Podemos orar mais uma vez, queridos? Deixa sua Bíblia aberta nesse texto. Não fecha, não. Marque aí com o boletim da igreja, segure aí com o dedo e ore mais uma vez, objetivamente ao Senhor, pedindo para que Deus fale ao seu coração essa noite. Mais uma vez. Quando abrimos a Bíblia e examinamos e estudamos a Bíblia com fé, na expectativa de que Deus fale conosco, meus queridos, Deus realmente fala. Faça esse exercício agora de, com muita fé, com muito carinho, com muita seriedade, dizer: Deus fala comigo. Meu irmão, minha irmã, Deus não trouxe você aqui por acaso, nem fez você ligar o seu computador por acaso.
Deus tem uma palavra para você hoje à noite. Deus tem um recado para você, muito direto, muito objetivo, muito claro. Deus é assim, quando Ele fala claramente. Ele tem uma palavra de consolo para o seu coração. Deus querido, fala conosco, Senhor. Deus, dá-nos ouvidos para ouvir a Tua voz, entender o Teu recado. Livra-nos, ó Deus, dos preconceitos, das ideias já concebidas que muitas vezes, ó Deus, restringem a nossa vida, o nosso crescimento. Liberta-nos, ó Deus, dessas ideias, para que possamos avançar adiante e cada vez mais centrados, balizados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, aplica a Tua palavra nos nossos corações, que ela seja bálsamo para nós, que ela seja norte seguro, instrução segura para a nossa vida. Em nome de Jesus, que ela seja, ó Deus, uma palavra libertadora, uma palavra de salvação, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Que Deus abençoe essa palavra que nós lemos. O que é essa imagem é? Como que você explica essa imagem? Vocês estão entendendo essa imagem? Estão conseguindo perceber o que é aquilo ali? Eu mostrei para uma pessoa, já não conseguiu muito não. Falei, então eu vou mostrar para a igreja, vou perguntar para a igreja. O que é aquela imagem lá? O que é aquilo lá, dona do Carmo? É um gatinho, dona do Carmo? Está dando para ver que é um gatinho, não é? Um gatinho lá no topo da antena. E vocês viram o que ele está fazendo? Hã? Ele está contemplando a lua. Ele está contemplando a lua. O que sugere essa imagem para você? Se você fosse dar um título ali, se fosse explicar, entender essa imagem. Ele se esforçou, subiu o mais alto que ele podia para chegar aonde? Na lua, que é o lugar dos sonhos dele, o lugar que ele sonhava chegar. Ele foi até onde ele podia. Tem um aspecto da nossa vida cristã que se assemelha muito a essa imagem. Algo que Deus colocou dentro do nosso coração, que sempre vai nos levar a querer crescer, a querer nos apropriarmos mais das coisas melhores de Deus para a nossa vida. Isso é algo que Deus plantou no meu coração e no seu coração. Isso é exatamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo diz lá em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida. Em primeiro lugar, que tenham vida. Segundo, e vida em... Jesus poderia ter parado por aí. Eu vim para que tenham vida. Seria suficiente. Já seria muito para nós. Seria uma coisa, e é, de fato, tudo que nós precisamos. Mas Jesus não para, Ele vai além. Não é qualquer vida. Eu vim para te dar vida em abundância. Eu vim para que você tenha o melhor. É por isso que eu e você, quando recebemos a Cristo como Salvador, começamos na fé, nós temos um aspecto na nossa vida cristã que é um aspecto de descontentamento, de insatisfação. É algo meio paradoxal que habita em nós nesse sentido, porque, de certa forma, nós nos sentimos tão seguros, de certa forma, nós nos sentimos acolhidos por Deus, de certa forma, nós nos sentimos assim que, de fato, nós somos filhos amados. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Isso traz muita segurança, isso traz alento para nós. Mas, ao mesmo tempo, bate em nós também uma insatisfação. Porque nós sabemos que podemos nos apropriar mais dessa vida que já desfrutamos aqui. Que nós ainda não recebemos tudo.
E que, nesse sentido, a vida cristã é um constante esforço para alcançar algo mais de Deus. É sinal certo de que eu e você estamos em comunhão com Deus quando nós queremos crescer. Quando nós queremos provar das coisas melhores de Deus. Mas que pena que nem sempre é assim. Uma escritora conhecida no nosso país, Lia Luft, observando a nossa geração, ela diz o seguinte, o artigo dela, buscando a excelência. Quando falo em excelência, não me refiro a ser o melhor de todos. Ideia que me parece arrogante e tola. Nada pior do que um arrogante bobo. O tipo que chega a uma reunião, seja festa, seja trabalho, e já começa achando que todos os demais são idiotas. Nada mais patético do que aquele que se pensa ou se deseja sempre o primeirão da classe, da turma do trabalho, do bairro, do mundo. Quem sabe? Talento e discrição fazem uma combinação ótima. Então, excelência para mim significa tentar ser bom no que se faz e no que se é. Um ser humano decente, solidário, afetuoso, respeitoso, digno, esperançoso em ser todo idealista, sem ser alienado, produtivo, sem ser viciado em trabalho. E no trabalho, dar o melhor de si sem sacrificar a vida, a família, a alegria de que andamos tão carentes, embora os trios elétricos desfilem e as baladas varem a madrugada. Estamos carentes de excelência. A mediocridade reina, assustadora, implacável e persistente. Autoridades, altos cargos, líderes, em boa parte desinformados, desinteressados, incultos, lamentáveis. Alunos que saem do ensino médio semi-analfabetos e assim entram nas universidades que aos poucos vão se tornando reduto da pobreza intelectual. Sem discutir o último aspecto, que ele é bem político a questão das universidades, eu acho muito interessante a visão dessa autora. Parece que há um espírito na nossa geração que qualquer coisa está bom, qualquer coisa serve, um espírito de acomodação. Parece que desistimos de sonhar, nós temos uma geração que não sonha mais em alcançar, em crescer. E quando nós buscamos a excelência, nós acabamos desviando pelo caminho aí que ela mesmo condena aqui, dizendo que é alguém que sacrifica o trabalho, que sacrifica as amizades, que sacrifica a família. Parece que nós hesitamos entre os dois aspectos, né? Ou nos acomodamos e qualquer coisa está bom, ou também nós dedicamos toda a nossa vida na construção de uma carreira e sacrificamos tudo mais. A palavra de Deus nos chama a buscar a excelência. A palavra de Deus nos chama a nos apropriarmos do melhor. Dentro da visão bíblica, é que eu quero chamar a sua atenção para a mensagem de João, no capítulo 2, nesse episódio que marca o início do ministério de Jesus. E eu acho que não foi por acaso que Jesus fez esse milagre no início do seu ministério. Esse milagre tem características muito particulares, muito próprias, que marcam o início do ministério de Jesus e que deixa para nós uma mensagem muito clara. Eu queria que você olhasse para esse texto da palavra de Deus e nós vamos juntos aprender aí em João capítulo 2, verso 1 a 11, como nos apropriarmos do melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Você está comigo? Como nos apropriarmos do melhor de Deus para a nossa vida? Eu queria que você
lesse alguns textos da palavra de Deus comigo, para você perceber como que a palavra de Deus trabalha esse assunto. Vamos ler juntos? Meus irmãos, o que eu estou falando não é algo que combina aí com esse chavão que a gente ouve muito aí na mídia sobre crescimento, sobre sucesso. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Qual é a ideia que a palavra está transmitindo a mim e para você? É uma ideia de mediocridade ou uma ideia de excelência? Uma ideia de acomodação ou uma ideia onde nós avançamos, onde nós nos esforçamos? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja só esse outro texto, no qual, vamos ler, temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Novamente aparece a expressão, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente. Olha as expressões sobre nós em toda sabedoria e em toda prudência. A questão é como que eu e como que você podemos nos apropriar do melhor de Deus na nossa vida em todas as áreas. Em primeiro lugar, eu aprendo, não somente como esse texto aí, mas em outros lugares da palavra de Deus, esteja atento aos toques de Deus na sua história. Sabe por que muitos de nós acabamos, de alguma forma, paralisados na nossa vida? Porque muitas vezes as circunstâncias que se apresentam diante de nós, elas não são muito favoráveis. E algumas, às vezes, são até mesmo adversárias, são contrárias. O fator que mais nos desestimula, talvez, a continuarmos crescendo, a buscar o crescimento, talvez seja esse, as circunstâncias que nos cercam, que nem sempre elas são motivadoras. E às vezes até as pessoas ao nosso redor, que também, por sua vez, não são muito motivadoras, e aí nós pensamos, mas como que eu vou crescer? Se as coisas ao meu redor não estão bem, não estão dando certo, e até mesmo as pessoas que deveriam me incentivar e me motivar, elas acabam me atrapalhando, impedindo o meu crescimento. Quando fazemos isso, irmãos, nós revelamos ainda um pouco de falta de maturidade, de compreensão de que a nossa vida não é uma sucessão de acasos. Deus dirige soberanamente a minha vida e a sua vida. Não é por acaso que você está ouvindo o que eu estou falando aqui, não é por acaso o que está acontecendo na sua vida nesse momento histórico que você está vivendo. A primeira reação nossa é o seguinte: mas desse jeito não dá, não tem condições. Eu me esforcei de um lado, mas por outro lado tudo deu o contrário. As pessoas que estão ao meu redor são as pessoas erradas. As circunstâncias não estão me ajudando. Mas nós aprendemos, querido, que Deus está no controle da nossa vida e que o nosso Deus está acima das circunstâncias. Inclusive, quando Ele coloca um mala no nosso caminho, uma pessoa que trava a nossa caminhada, um colega chato, ou um chefe que não compreende o nosso valor, nós temos que entender que Deus continua no controle e que Ele tem um propósito para nós. Amém? Agora é difícil, eu reconheço isso, que é difícil a gente
muitas vezes, entender isso na hora. E você sabe por que nós, às vezes, não entendemos isso na hora? Porque nós temos uma teologia muito boa. Falar que Deus é soberano, que Ele dirige a nossa vida, que Ele coordena todas as coisas, isso é maravilhoso, isso é bonito demais. Mas quando as coisas começam a dar errado, a gente começa a entrar em crise. É mais ou menos o que aconteceu com os discípulos, né? Eles estão atravessando o mar, estão lá numa boa, em paz com a vida, seguindo Jesus, né? Jesus é Senhor, Jesus é Mestre, e aí no meio do mar vem uma tempestade, e aí começa a vir as dúvidas. Será que Deus, será que Jesus se esqueceu de nós? Vamos morrer, foi o que veio à mente deles. Tragédia, pavor, pânico, a nossa vida termina aqui. Jesus mandou a gente atravessar o mar, e o Evangelho é claro. Jesus instou os discípulos a atravessar o mar. E quando Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas, ele ainda diz assim, é um fantasma. As circunstâncias abalaram a fé dos discípulos. As coisas naquele momento estavam dando tudo errado e tudo apontava para a morte. Mas, na verdade, meus queridos, dentro da soberania de Deus, os discípulos iam experimentar um dos milagres, se a gente pode dizer isso, um dos milagres mais extraordinários que eles já presenciaram. Por causa disso, Pedro teve a oportunidade de andar sobre as águas. O único homem que andou sobre as águas. Será que naquele momento eles pensaram que a soberania de Deus envolvia isso? Normalmente a gente associa soberania de Deus e proteção, isenção de sofrimentos. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O fato de Deus ser soberano não significa que Ele nos isenta de lutas, de batalhas, de aborrecimentos, de circunstâncias adversas. Mas o fato de que Ele é soberano me assegura que até as adversidades, de alguma forma, Deus vai cooperar para o bem daqueles que o amam. Esteja atento aos toques de Deus na sua história. A vida não é uma sucessão de acasos. Vamos ler isso juntos? A minha vida, Deus dirige soberanamente a minha vida. Inclusive, não é por acaso que eu estou ouvindo isso. Amém? Será que aquele casal, meus queridos, quando fizeram a lista de convidados e colocaram Jesus lá, será que eles pensavam no que ia acontecer? Será que eles pensavam? Será, meus irmãos, que quando acabou o vinho, conforme o texto diz aqui, né, no meio da festa, tendo acabado o vinho, será que eles pensaram assim, oh, graças a Deus, Jesus está aqui? Ou eles pensaram assim, meu Deus, e agora? Vergonha total. Mas, soberanamente, Deus levou aquele casal a colocar na sua lista de convidados Jesus e a sua igreja. Que bênção, né? Você acredita nisso? Que soberanamente Deus coordena todas as suas ações? Esteja atento aos lugares que Deus leva você, às pessoas que Deus coloca ao seu redor. Esteja atento e pergunte, acima das circunstâncias, o que Deus está querendo fazer com a minha vida, aonde Deus está querendo me levar. Agora, uma coisa você pode ter certeza, Deus está querendo te levar para o melhor. Então é preciso que você olhe para as circunstâncias adversas e pense, qual é o plano de Deus para a minha vida? E não se torne aquela pessoa aborrecida e amarga, achando que a vida não sorriu para você. Sorriu para o seu amigo, sorriu para o seu vizinho, mas para você não. Você, de fato, não é uma pessoa de sorte, como a gente costuma falar. Esteja atento aos toques de Deus na sua história. Ele continua
no controle e no comando da sua vida. Amém? Segunda coisa importante nesse texto, e aí nós precisamos perguntar: quem está no controle da sua vida? Quem está no comando da sua vida? Para que você possa se apropriar do melhor de Deus, é preciso que Deus esteja exatamente no centro da sua vida. Será que Deus pode estar na minha vida, ou eu posso me relacionar com Deus e ainda assim Deus não estar no centro da minha vida, pastor? Será que é possível eu ser membro daqui da igreja há muitos anos e ainda assim Deus não estar no centro da minha vida? Eu quero dizer a você, infelizmente é possível. É possível que você tenha experimentado Jesus na dimensão de Salvador, mas ainda não tenha experimentado Jesus na dimensão de Senhor total da sua vida, aquele que dirige, aquele que controla, aquele que comanda de fato a sua vida. O texto nos diz aqui, meus queridos, que Jesus aparece na história daquele casal como um convidado, mas no meio da festa, Jesus ocupa o centro da história daquele casal e o centro daquela vida. Jesus deixa de ser um simples convidado e se torna o personagem central da festa. Você percebeu isso na Bíblia? Olhe comigo aí, por favor. A partir do versículo 1, a descrição daquele casamento. Jesus foi, versículo 2, convidado. Pronto, final. E a Bíblia não se refere mais a Jesus, ele foi só o convidado. O que sugere isso? Que ele está lá na festa como tantos outros estavam. O centro daquela festa era o casal. O centro das atenções era o casal. Toda a expectativa era para o casal. Os olhos de todos estavam para o casal. Mas chega um determinado momento que aquele casal coloca Jesus no centro da festa. E é isso que eu e você precisamos fazer antes que o vinho se acabe. Ninguém pode dizer o seguinte: esse casal foi completamente indiferente a Jesus. Esse casal, pastor, eles não queriam nada com Jesus. Esse casal era um casal que não queria saber de Deus. Não, eles convidaram Jesus. Como muitos às vezes fazem. Jesus faz parte da minha vida. Eu até faço algumas orações. Mas será que de fato Jesus ocupa o centro da sua vida? Agora vamos pela ordem. Você já entregou sua vida a Jesus? Já teve um momento em que você dobrou o seu joelho e numa oração muito sincera, lá do fundo da sua alma, você convidou Jesus para entrar na sua vida, entregou a Ele o controle da sua vida? Às vezes no trabalho de evangelização as pessoas me perguntam: pastor, como que eu faço para ter esse Jesus? É muito complicado? Eu preciso entrar para a sua igreja? Eu falei: não, você pode ter Jesus agora mesmo. Mas como? Basta você agora orar comigo, entregando sua vida a Jesus. Constantemente Jesus bate à porta do nosso coração. Eu tenho certeza que você já compreendeu isso, os toques de Deus. Ou o toque de Deus, né? Batendo a porta, talvez vindo a um dos cultos, você saiu com a sensação de que alguém contou a sua vida para o pastor. Pastor, essa noite falou da minha vida, já foram falar da minha vida para ele. Aquela sensação de que só estava você no templo, que a mensagem foi direta para você. Nesse dia Deus bateu mais forte. Ou quem sabe você tem um colega de trabalho que, vez por outra, ele compartilha com você a sua fé. Ele não é aquele colega chato, insistente, mas de vez em quando ele fala alguma coisa de Deus, e você já sentiu que Deus está falando alguma coisa com você, querendo levar você a compreender alguma coisa mais profunda. Toques de Deus na sua vida. Quem sabe Deus colocou na sua vida um pai e uma mãe que insistentemente ora por você.
E talvez você até veio na igreja meio constrangido pelo convite deles. Veio para agradar o papai e a mamãe. Mas eu queria perguntar a você, Jesus ocupa o centro da sua vida? Houve um momento em que você se quebrantou na presença de Deus e reconheceu que o vinho havia acabado e que sem Jesus não dava? Ou talvez um momento em que você percebeu que o vinho está acabando. Senhor, está acabando o vinho. Eu já não tenho muitas alternativas, eu estou meio que perdido, eu estou sentindo que a minha vida não está indo bem, eu estou sem controle, eu sinto um vazio dentro de mim que eu não consigo explicar, uma insatisfação, eu já fui ali, já fui acolá, já busquei, não encontro resposta, estou meio que perdido. Meu querido, é hora de você convidar Jesus para entrar na sua vida, através de uma oração, e deixar que Jesus ocupe o centro da sua vida. Você já fez isso? Curve a sua fronte para nós orarmos agora. Eu queria convidar você que ainda não entregou a sua vida a Jesus agora para fazer isso comigo. Eu sei que o tema dessa mensagem interessou a você porque você quer crescer. Afinal de contas, você quer dar certo. Você quer ser uma bênção. Você quer prosperar em todas as áreas da sua vida, eu sei disso. Você quer o melhor de Deus, eu sei. Então agora, faça essa oração simples comigo, mas sincera, de todo o seu coração. Talvez você ainda não tivesse atinado para esse momento. Fala com Deus. Deus, perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, esse tempo que eu andei indiferente. Me perdoa, Senhor Deus, que apesar de tantos toques, eu fui indiferente e não abri meu coração. Perdoa, Senhor, os meus pecados e me aceita, Jesus. Jesus, entra na minha vida. Faz morada, Senhor, no meu coração. Jesus, a partir de hoje, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Seja Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos continuar na caminhada do texto. Agora Jesus está no centro da vida. O que eu tenho que fazer em segundo lugar? Você já entregou o comando da sua vida a Jesus. Ele está no comando. Qual é o terceiro passo? Qual é o terceiro passo? Quando nós entregamos a direção a Jesus, ele deixa de ser um simples convidado e se torna a pessoa principal na nossa vida. Qual é o terceiro passo agora na nossa caminhada? Em terceiro lugar, a insuficiência de seus recursos podem se transformar em grandes oportunidades. E aqui nós encontramos o segundo fator que muitas vezes nos impede de crescer. O primeiro deles, as circunstâncias adversas. Mas aí eu me lembro que Deus é soberano. Em segundo lugar, as circunstâncias que afetam a minha vida. Eu não tenho recurso. Será mesmo que eu posso? Será mesmo que eu posso? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir passar no vestibular? Afinal de contas, a minha inteligência assim não é lá a grande coisa, né? Às vezes a gente chega a pensar isso. Já é a segunda vez, terceira vez. Será mesmo que eu vou conseguir alcançar aquele emprego? Será mesmo? Eu fiz entrevista de emprego essa semana, mas será mesmo que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ser aquele crente fiel? Entreguei minha vida a Jesus hoje. Será mesmo que eu vou conseguir honrar esse compromisso, pastor, de ser um crente fiel?
Porque quando eu sair dessa porta, os meus amigos vão começar me ligando. E aí, como que eu vou fazer? Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu tenho? Preste atenção. A insuficiência dos seus recursos podem se transformar em grandes oportunidades. O texto nos diz que o vinho acabou. Então, eles procuram resolver o problema. E a mãe de Jesus ordena, ensina a eles a quem eles devem recorrer. É muito claro o texto, a mãe de Jesus ensina a eles a quem eles devem recorrer. E então eles colocam diante de Jesus talhas vazias. Observe o que o texto nos diz aí, querido. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas, calcula-se mais ou menos 35 litros cada uma. Qual foi a ordem de Jesus? Enchei de água as talhas. Elas estavam vazias. O que eles apresentaram a Jesus foi talhas vazias. Eles não entraram com absolutamente nada, senão com a fé e com a confiança. Talhas vazias. Eles apresentaram a Jesus o que eles tinham. E eu me lembro aqui do milagre dos pães e dos peixes. Quando Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: deem vocês mesmo de comer a multidão. E os discípulos: ó Jesus, libera as multidões para comprar pão, porque é muita gente, nós não temos como alimentar essa grande multidão. Então Jesus ordena que os seus discípulos voltem, que esses homens, essas mulheres, essas crianças voltem para a aldeia para comprar pão. Jesus, nós estamos numa situação complicada, é muita gente e pouco recurso. E Jesus olha para eles e diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer. E aí alguém, de forma muito ousada e corajosa, diz assim: Senhor, tem aí 5 pães e 2 peixinhos. Tem um rapazinho que passou por aí e trouxe o lanche dele. A única coisa que nós temos é o lanche daquele menino ali. Eu acho muita coragem falar isso, né? E eu imagino que, a gente não sabe quem falou isso, mas eu imagino que Pedro deve ter falado: Senhor, se o Senhor quiser, a gente segura ele. Toma ele, toma dele. Pedro era meio afoito, né? Queria resolver tudo no braço. Se quisesse, eu e o Tiago seguramos ele aí. André, toma dele. Criança vai chorar na hora, depois esquece que nós estamos numa situação difícil, Deus. Jesus, e agora? Jesus, dá-lhes vós mesmos de comer. E o texto é maravilhoso, né? Depois você confere lá, que Jesus mandou que os discípulos distribuíssem os pães e os peixes antes da multiplicação, meus irmãos. Meus irmãos, isso não é história com H minúsculo, não, isso é real. Quando Jesus está no centro da nossa vida, esse milagre pode acontecer. Ah, pastor, eu não tenho recurso. Meu sonho é uma faculdade, mas eu não tenho recurso. Aqui mesmo eu já vi testemunho de jovem assim. Semana passada o mesmo me procurou aqui na frente, me contou a bênção que está sendo a faculdade, a bênção que ele está sendo na faculdade. E ele falou: pastor, hein? Uma vez eu estava andando com esse jovem no shopping, e ele estava me contando no que ele trabalhava. Aí eu entrei na loja com ele, falei assim: um dia você vai fazer isso aqui, ó. E ele começou a olhar para mim, riu, ficou todo vermelho, falou: pastor, isso é demais. Ainda tem que entrar na faculdade, me tornar um profissional. Eu falei assim: olha para isso aí e sonha. Você vai ser um profissional que vai fazer isso ainda. E esses dias ele estava rindo comigo com os olhos cheios de lágrimas. Pastor, você lembra quando o senhor me falou aquilo? Eu falei: pois é, meu irmão, às vezes a gente é usado por Deus até sem saber, né? Pastor, já estou na faculdade. E estou caminhando para concluir meu curso, se Deus quiser. E vou me tornar aquela pessoa que o senhor falou.
Eu falei, aleluia, você vai ser melhor. Apresente os seus recursos. Quais são os seus recursos, pastor? Eu tenho boa vontade. Porque deixa-me dizer alguma coisa para você. É complicado demais. Pode até acontecer, mas Deus não abençoa preguiçoso. É complicado demais isso que eu vou falar para você, mas se é uma coisa que o nosso Deus tem muita dificuldade de abençoar, é preguiçoso. O prazer de Deus é abençoar a gente que gosta de trabalhar. Então, o que você tem? Ah, pastor, eu tenho minha força de trabalho. Isso coloca nas mãos de Deus. Pastor, eu sei ficar na frente de um livro e estudar 5 horas. Então, esse é seu recurso. Pastor, eu tenho uma facilidade para ler. Isso é seu recurso. Eu tenho facilidade para fazer relacionamentos. Esse é seu recurso. Pastor, graças a Deus eu tenho uma família que me apoia. Esse é seu recurso. Então, vá em frente. O problema nosso, meus irmãos, é que às vezes, nós queremos dar graças depois que o milagre acontece. Ter fé depois que o milagre acontece. Mas essa família aqui é maravilhosa, porque ela nos ensina aqui que a insuficiência dos nossos recursos pode se transformar na oportunidade de grandes milagres. Agora eu quero dizer para você, em quarto lugar, talvez você tenha que dizer assim, pastor, você não está entendendo, eu não tenho nenhum tostão no banco, está ruim o negócio, estou na crise, então eu vou falar para você. Os 2 grandes recursos que Deus deu a você, e que eu tenho absoluta certeza que você tem, chamam-se fé e obediência. Reconheça a fé e a obediência como os seus grandes recursos. O que essa família aqui ofereceu? O que esse casal ofereceu? Talhas vazias? Não, eles ofereceram alguma coisa a mais. E por isso provaram do melhor de Deus. Eles ofereceram obediência. O texto diz, enchei d'água as talhas. Irmãos, o que o texto diz no verso 7? Como eles responderam à ordem de Jesus. O que diz aí o texto, verso 7? E isso foi Jesus que disse. E o que eles fizeram? Ah, meus irmãos, olha que obediência, hein? Eles encheram. Jesus, nós vamos colocar só um pouco aqui, porque se der errado a gente não passa muita vergonha. Não, eles encheram totalmente. Obediência plena, total. Meu irmão, você quer triunfar acima das dificuldades? Sejam elas quais forem, você quer se apropriar do melhor de Deus, aprenda a obediência completa, a obediência plena, a obediência total. Não obedeça a Deus em partes. Esse é um dos desafios da nossa geração. Nós queremos agradar os 2 mundos, os 2 senhores. Só há um Senhor agora no centro da minha vida, e a minha obediência a Ele. O meu compromisso é de agradar a Ele e mais ninguém. É assim que se forma uma parceria de sucesso. Deus será Senhor e multiplicador dos seus recursos, mas Ele quer obediência. Isso é parceria com Deus. Essa é a sociedade que Deus propõe a você, é a aliança que Deus propõe, é o pacto, meu filho. Eu vou abençoar você com toda sorte de bênçãos espirituais. Seja obediente. Seja obediente. Qual a área da sua vida que você mais desafia você? Namoro? Jovens, o namoro? O que a palavra de Deus diz sobre namoro? Marca os textos da Bíblia e certifica que você está em obediência. Casal, qual é a área que mais desafia você? Pastor, o problema lá em casa é finanças. É isso que está complicando a nossa vida. Marque os textos da Bíblia, o que a palavra de Deus ensina para você, como família, como casal, sobre finanças. E veja se você está obedecendo a palavra.
Qual é a área da sua vida que mais é complicada? Pastor, a área de relacionamento. O que Deus está dizendo em termos de relacionamento para você? É assim, meus irmãos, que nós obedecemos a Deus. Ofereça as tuas talhas vazias, mas faça um compromisso de obediência total, radical. Tenha atitude corajosa de dizer o seguinte: eu vou obedecer meu Deus, custe o que custar. Você será tentado, você será desafiado, sim, mas as provações, as tentações virão na medida da sua força. Não venha com essa desculpa: pastor, eu não estou conseguindo ser fiel a Deus lá na faculdade, porque lá as tentações são muitas. Então, meu irmão, vou te falar uma coisa: sai da faculdade, você não merece estar lá, não. Acho que foi um engano de Deus ter colocado você lá. Deus se enganou. Deus às vezes faz isso, né, irmãos? Ele se engana, colocou você na faculdade, respondeu a sua oração e você não consegue ser fiel lá. Não, não é assim. Você consegue ser fiel. Esse é o desafio. Faça diferença lá onde você estiver no seu trabalho. Eu compartilhei aqui, se não me engano, na quarta-feira, de um irmão, que eu não quero falar o nome dele, porque eu não tenho autorização de dizer o nome. Estava passando dificuldades. Uma pessoa séria com Deus, família, criança. Você é pai de família, sabe o que é isso? Desempregado. Apareceu um emprego maravilhoso, um salário maravilhoso. Começou a trabalhar. De repente, descobre que a empresa faz coisas muito irregulares. Coisas feias mesmo. Ele não hesitou, chegou lá no patrão dele, no chefe dele, falou assim: eu quero que você faça aí acerte minhas contas aí que eu estou saindo da empresa. Mas como assim saindo da empresa? Não, fique tranquilo, nós vamos melhorar seu salário. Nós vamos ajudar você a comprar um carro, uma casa, fique tranquilo, nós vamos te ajudar. Por favor, faça minhas contas, eu estou saindo da empresa. Eu louvei a Deus quando eu ouvi esse testemunho, eu conheço a pessoa. Foi ganhar, saiu de lá. Você pensa assim: não, pastor, ele só saiu depois que perdeu, depois que ele tinha outro emprego. Não, ele não tinha nada. Aí ele foi compartilhar com o pastor dele. Aí o pastor dele já usou um contato e já providenciou um trabalho para ele, ele já imediatamente começou a trabalhar. Você fala: pastor, Deus é maravilhoso, deu um salário melhor para ele. Não, o salário foi inferior. O salário foi inferior, foi pela metade o salário. Mas eu vou te dizer para você, esse pouco nas mãos de Deus, Deus vai fazer um milagre. E eu quero ver esse milagre. Estou acompanhando de perto para ver o que Deus vai fazer na vida dele. Foi para ganhar menos, mas foi fiel. Eu falei: Deus, eu pensei que isso não existia mais. Existe. Seja esse obediente radical em nome de Jesus. Tenha fé. Ofereça os seus recursos e deixa Deus fazer o resto. Em quinto e último lugar, cultive a esperança de melhores resultados. Cultive a esperança de melhores resultados. Coloque o texto, quero que você leia comigo esse texto. Vamos ler? Como está escrito? O texto nos diz aqui que eles distribuíram aquela água e à medida que distribuíam, ela foi transformada em vinho e alguém observou. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Você já sabe essa história, né? Era costume na época servir o melhor vinho. Na entrada da festa servisse o melhor vinho.
E depois de um tempo servia o vinho inferior, porque já tinha perdido o paladar e ninguém fazia diferenciação entre o vinho de boa qualidade e qualidade inferior. Mas o texto nos diz aqui que aconteceu o contrário. O vinho servido por último foi o melhor vinho. Agora aquela família está se apropriando do melhor de Deus. E por quê? Porque as circunstâncias eram favoráveis? Não. Porque Deus, na sua soberania, colocou Jesus naquela casa. Porque Jesus, na sua misericórdia e graça e no seu poder, tomou as talhas vazias e transformou a água em vinho. Usou os recursos da fé e da obediência e fez um milagre extraordinário. E aquela família foi a casa onde Jesus começou o seu ministério. Diz-nos o texto no verso 11 que Jesus deu princípio aos seus sinais naquela casa. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nunca mais essa casa seria a mesma casa. Ali Jesus manifestou a sua glória. No começo da história, essa família teria tudo para ser lembrada como a família que não teve bom senso, porque não comprou vinho suficiente. A família descuidada. A família que planejou uma festa, convidou muitas pessoas, mas não calculou o custo disso e por isso passou aquele vexame, aquela vergonha. Teria tudo para ser lembrado dessa forma, mas não, agora essa família é lembrada como a família onde Jesus fez o seu primeiro milagre, onde Jesus manifestou a glória. Sabe por quê? Porque tudo deu certo para eles? Não. Porque era uma família perfeita? Não. Porque as talhas lá estavam sempre cheias e tinha recursos com abundância? Não. Porque eles eram os melhores estrategistas e melhores para calcular as festas e por causa dos cálculos que eles fizeram tão corretos? Não, não foi nada disso. Primeiro, porque Jesus era o centro daquela família, ou tornou-se o centro daquela família. E Jesus encontrou obediência e fé como os recursos que ele fez milagres extraordinários. O melhor de Deus para a sua vida pessoal, o melhor de Deus para a sua casa, para a sua vida conjugal, o melhor de Deus para a sua vida profissional, o melhor de Deus principalmente para a sua vida espiritual. É o que Deus tem para você. Ofereça as talhas vazias. Você já tem a família dos seus sonhos, o trabalho dos seus sonhos. Você já desistiu de sonhar? Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Quem sabe aquele casal, num determinado momento, deve ter olhado um para o outro e disseram assim: que tragédia, os nossos sonhos foram por água abaixo. Nosso casamento vai ser uma vergonha. Quem sabe houve um dado momento em que eles pensaram nisso. Mas quando houve obediência e fé, um milagre aconteceu. Feche os seus olhos para nós terminarmos orando. Aquele que está sentado no trono, aquele que reina, aquele que dirige soberanamente todas as coisas, é quem controla a sua vida. Entregue agora a sua vida nas mãos dele. Convide voluntariamente Jesus para entrar na sua vida e para assumir o comando da sua história. Chega de dar cabeçada, de fazer as coisas erradas, de agir somente por conta própria. Chega de ser indiferente, de levar uma vida cristã mais ou menos. Chega de oba-oba. Deixa Jesus cuidar da sua vida. Entrega a Ele. Pergunte a Jesus agora no comando: Jesus, o que o Senhor quer de mim? Como o Senhor quer que eu faça isso ou aquilo? Meu irmão,
Não tenha dúvida, você já tem os recursos. Sua fé e sua obediência é o que Deus quer para fazer uma grande obra na sua vida. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais.